Hoje é 25 de abril de 2022, 12 horas e 25 minutos. Um feriado prolongado com uma santa menininha sendo morta no meio dos festivais do carnaval. Faz parte do drama da vida, da morte, dos acidentes de percurso. O velho serventuário da Justiça, Paulo Sérgio, rezou por ela, a Nossa Senhora. O Leite Fernandes teve algumas surpresas nesse encerramento de fim de semana, em que preenche o vazio em casa, satisfeito, contente com Dione, um tomando conta do outro, e com as conversas com os pouquíssimos amigos que o Leite Fernandes tem, inclusive um trabalho muito bom de Roberto Delmanto, correspondente ao que está passando por aí, que o Escriba pôs no site em colaborações hoje de manhã. O Leite Fernandes corre o risco do improviso, sim, ajusta um monte de ideias nas sinapses e não tem tempo de escolher a saber o que é bom e o que não é. Mas deve dizer que no fim de semana, abrindo a galeria do celular, porque há particularidades que vão para lá, encontrou um dístico do Clube Militar do Rio de Janeiro com um manifesto do general-presidente cujo nome não interessa. Não interessa e não vale a pena repeti-lo, apenas o acidente de percurso intelectual deve ser registrado. E aquele eminente militar reformado do Exército Nacional referiu hipóteses de fatos que também são deixadas as hipóteses para o canto, a fim de que a discussão perca o valor básico, porque o valor básico é sempre a luz vermelha a acelerar o movimento intelectual e político de uma casa, de uma família, de uma nação, enfim. E o que interessa daquele manifesto, o pequeno pedaço não é redundância, porque há pedaços grandes. O que interessa é o fim daquele manifesto que foi parar na galeria do celular do Leite Fernandes. Diz o fecho referente às nossas togas: não serviriam de pano de chão pelo cheiro de poder não, pelo cheiro de podre que exalam. O escriba vai repetir: não serviriam de pano de chão pelo cheiro de podre que exalam. Há algumas coincidências na vida deste velho escudeiro das sinapses, milhões de sinapses entrecruzadas no pensamento e no chamado inconsciente coletivo. O Leite Fernandes acabara, uns dias atrás, de fazer uma crônica sobre as becas que lhe restam, deixada uma e outra em depósito. Aqui, Leite Fernandes tem umas 6, 7 ou 8. E
No fecho de uma das crônicas, o Paulo Sérgio havia dito que uma ou outra é reservada para as grandes ocasiões, como esta aqui. Esta beca foi de Valdir Troncoso Pérez. Tem ainda o restolho do suor de um dos maiores criminalistas que este país já teve e que terá, ombreando com Dante Delmanto, que constitui também uma figura idolatrada por este antigo escriba da advocacia criminal. O Leite Fernandes havia dito, crônicas atrás, que guardava esta beca para as ocasiões maiores das sustentações orais, que são mandisqueiras nas defesas importantes e solenes que o criminalista tem. E Leite Fernandes havia dito que não lava esta beca. Ela tem ainda o odor do suor de Valdir Troncoso Pérez. Um suor sofrido, sim, porque as defesas criminais machucam a própria alma e devem também ferir, entranhar-se no coração dos juízes, dos magistrados. E Leite Fernandes raramente põe esta beca no corpo, mas repete, embora pareça alguma coisa santamente posta nas expectativas da Umbanda e de crendices outras postas por aí, pululando nos grandes sacramentos que a humanidade tem. Leite Fernandes acabara de dizer que às vezes usa esta beca em sustentação oral e não tem coragem de mandá-la à lavanderia. Parece que o autor deste dístico que foi parar na galeria do celular do Leite Fernandes se dirige a ele, referindo-se à toga. Não serviriam de pano de chão pelo cheiro de podre que exalam. Este antigo criminalista poderia levar isto como um insulto pessoal. Porque hoje aquela toga de Valdir Troncoso Pérez é apropriada como propriedade pessoal de Leite Fernandes e há de ser doada ao fim do tempo de vida, há de ser doada ao substituto que a mereça, porque para vestir uma toga destas com o suor daquele guerreiro que a deixou na urna mortuária é preciso merecer, não com grandeza daquelas grandiloquentes, não, com uma confiança muito grande na pátria, na família, na manifestação do pensamento e até mesmo com elegância nas manifestações, nas disputas existentes entre nós todos que levamos a nossa vida no meio das comunidades. E isto foi dito por um limitar da reserva, não importa o nome dele, mas ao se referir ao Supremo Tribunal Federal, este escriba deve dizer humildemente isso é um insulto que recai sobre a pele
do advogado Leite Fernandes, que tem um respeito profundo pela beca do muito antigo advogado que o antecedeu, o militar da reserva que disse o que disse, faz o Leite Fernandes se lembrar do tempo em que era soldado obrigado a perfilar o serviço militar no Exército. O Paulo Sérgio deve dizer, imitando um pensamento que lhe veio com a eleição do presidente da França agora, deve dizer que foi reprovado no concurso para cabo. Qual era um dos exames? Leite Fernandes precisava desmontar e montar uma metralhadora Hotchkiss, antiga como o Leite Fernandes é hoje, Hotchkiss, austríaca ou francesa. Foi desmontá-la assim no meio da companhia toda. E aquilo caiu tudo no cimento do pátio do quartel e não se precisou fazer mais. E o Paulo Sérgio Leite Fernandes, apenas para redourar ou melhorar um pouco a dramaticidade daquilo que lhe vem ao cérebro, o Paulo Sérgio deve se lembrar e se voltar outra vez para o texto aqui deste militar. Há verdadeiramente no Exército Nacional, respeitadíssimo, aliás, criaturas que são muito dedicadas e muito próximas à arte de escrever. Alguém disse que a pena de um escriba é mais perigosa que o fuzil de um soldado. Pode deflagrar uma guerra, uma insurreição, uma carnificina, uma revolução. Então, é preciso que quem escreve saiba escrever. Os antigos, no tempo de Escaramuche, o fazedor de reis, lá nos pródromos da velha Revolução Francesa, os antigos tinham os arautos, os filósofos, os poetas, os intelectuais, enfim, aqueles que sabiam escrever, e colocavam os poetas ao lado das mesas dos repastos, onde repimpavam as carnes suculentas, os nobres antigos, os imperadores, os Dráculas do passado. E encarregavam aqueles poetastros de tocar o alaúde, se quando soubessem fazê-lo, de cantar, de tecer loas ao próprio Doge de Veneza, se fosse a hipótese, enfim, de dar conselhos de ocasião. Este militar da reserva do Exército Brasileiro ou não sabia disso, ninguém o ensinou sobre isto, ou não tinha um repasto a participar de conversa com seus compadres, ou não se lembrou de convocar um dos nossos escribas competentes para ensiná-lo a dizer aquilo que poderia dizer de outra forma. E deu no que deu. O Leite Fernandes vai repetir: uma caneta é mais perigosa que o sabre de um soldado ou o fuzil de um militar, porque produz coisas
terríveis. O Leite Fernandes sentiu-se ofendido, porque esta beca, esta toga aqui, general, foi usada lá nos idos de 1964, por Valdir Troncoso Pérez e por outros. E traz o suor dele, o sofrimento do povo brasileiro ao tempo em que aquilo desencadeou no que deu. General da reserva, que você não existia ao tempo em que aquilo aconteceu. Uma parte das Forças Armadas, o escriba deve dizê-lo, é honrada sim, e merece os nossos elogios e as nossas palmas pelo que fez ao tempo da Segunda Guerra Mundial. Leite Fernandes tem uma ligação muito antiga ou espúria com o Exército. Era pequeno. Leite Fernandes nasceu em 1935, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, se a memória não falha. O Leite Fernandes era uma criança, um garotinho, quando estava em Pouso Alegre, sul de Minas. Ele voltou da guerra a um parente, um tio, muito honrado por sinal, que era militar e que havia participado da Segunda Guerra Mundial, convocado pelos norte-americanos, sim, após o torpedeamento do navio Baipendi, se a memória deste escriba não falha. E o Leite Fernandes tinha 10 anos, vai repetir, eminentíssimo militar, mal criado, não aprendeu a escrever e não teve quem escrevesse por ele. Este Paulo Sérgio tinha 10 para 11 anos e o tio voltou da guerra. Quando foi remetido aos campos de batalha, o tio do Paulo Sérgio teve os dentes extraídos, porque era preciso que tivesse uma dentição saudável no meio daquela conflagração mundial. E o que Leite Fernandes trouxe daquele tempo como recordação do Exército Nacional, a segunda grande recordação do Exército Nacional, foi o tio dele espalhando sobre o leito, sobre a cama, as recordações trazidas das batalhas. 2 delas ficaram na recordação do Leite Fernandes. Uma, a efígie nazista de Adolf Hitler, que havia retirado como emblema do uniforme de um alemão morto. E outra, uma Luger, uma pistola Luger, trazida também como recordação. Então, o que o Leite Fernandes traz da violência da Segunda Guerra Mundial é isto: a efígie de Hitler, uma Luger e o tio dele com uma risada branca, alva, muito branca, de lentes e de dentes postiços, colocados antes que fosse remetido aos campos de batalha na Itália, se a memória do Leite Fernandes não falha. E outra lembrança também, a incapacidade total para carregar uma arma de fogo e montar uma metralhadora Hotchkiss, que lhe valeu a primeira grande reprovação na sua vida. Foi reprovado no concurso para cabo, ele e o barbeiro do Exército. Mas o Leite Fernandes vai terminar esta crônica sobre as nossas togas podres. Vai terminar esta crônica com uma recordação correspondente aos seus tempos do Exército, sim.
O general que escrevinhou esta crônica, sem se valer de um filósofo à mesa para dedilhar coisas menos ofensivas e mais elegantes, deve lembrar-se disso. Havia no quartel os tenentes, capitães, coronéis, sargentos. Sargento mandava em tudo, mas o sargento era razoavelmente inteligente. Tinha uma ambivalência, porque não havia aprendido a não ser atirar no exército, mas tinha uma certa experiência de vida que o tornava razoavelmente menos ansioso no exercício da palavra. E o sargento salvava o soldado Leite. O soldado Leite era absolutamente incapaz dos menores atos correspondentes ao exercício adequado ao tiro de guerra. O sargento sabia que era preciso escrever bem, usar a caneta com precisão. Naquele tempo nem havia as esferográficas, era a caneta de tinta mergulhada no tinteiro. E quando o sargento queria criticar alguém, punir alguém, ou se defender do tenente ou do capitão ou do coronel, ou tornar os fins de semana menos prósperos em consequências ruins, o sargento, cujo nome era Fernandes, chamava o Leite 45. Ô menino, eu preciso escrever uma crônica para a mulher do capitão que quer escrever no seu jornal, porque o Leite Fernandes, naquele tempo, havia feito um jornal na companhia que foi empastelado depois, porque era um jornal democrático. O exército ter um jornal democrático é uma distolia. No sentido de compatibilidade entre a força e o poder do escrito. Chamava o Leite Fernandes e dizia: escreva uma crônica porque a mulher do capitão quer escrever no seu jornal. E o Leite Fernandes tornou eficaz o escrito feito pela mulher do capitão, que era muito simpática. Eles eram muito simpáticos com Leite Fernandes. Chamava-se O Mal-Olhado. E no fim a crônica não saiu porque aquela edição daquele mês foi empastelada pelos superiores, onde se via um jornal dentro de um composto militar. Então, general, isso significa que desde o sargento até o ministro, estendendo-se isso também ao ministro da Defesa, é preciso haver quem saiba escrever e quem saiba ofender. Porque a injúria, a difamação e os chamados crimes contra a honra precisam disfarçar-se como se fosse uma debutante num baile de gala, a fim de que as pessoas não se ofendam diretamente e precisem pensar bastante para conhecerem a extremação daquilo que mancha a alma da criatura. É preciso que haja elegância, sobretudo, porque saber escrever é uma arte. Analfabetos não podem escrever. E quem conheça as artes da guerra, mas não consiga abeberar-se na familiaridade com o tinteiro, não deve se aventurar a tanto.
o militar que escreveu esta coisa não sabe escrever. Ou se souber, o Leite Fernandes poderia julgar-se ofendido seriamente, porque o general ofendeu a beca e a toga de Valdir Troncoso Pérez. E tem ainda um odor de sofrimento, general. Aquilo que estimulou as sínteses do nosso corpo durante os idos de 1964, em que o general era uma criança, um menino de calças curtas, e não pôde ouvir, não conseguiu ouvir o gemido dos torturados, que é assemelhado ao uivo dos lobos sobre as montanhas, chorando a lua pelas fêmeas que se foram, general. O general devia ter uma certa dose de possibilidade de ouvir o que é o uivo de um lobo ferido ou de uma fêmea machucada nas entranhas pelo alicate ou pelo afiamento de um fio elétrico no meio das pernas, general, cujo nome eu nem preciso dizer. Isso é importante, porque o militar pode sonhar com isso de repente e saber que o cheiro da toga do Valdir Troncoso Pérez é, quiçá, uma homenagem àqueles advogados todos que são aí 500, 700 mil, sabe-se lá. Homenagem àqueles advogados que estão por aí, ouvindo uns poucos deles aquilo que o Leite Fernandes está a dizer, que tem alguma coisa sarcasticamente irônica, não? A ironia é uma capacitação que os iletrados não sabem usar. Dito isto, o Leite Fernandes vai encerrar esta crônica e não vai mandar lavar a beca de Valdir Troncoso Pérez, que agora é dele, Leite Fernandes, e que é uma armadura muito resistente aos tiros de canhão, general. Para terminar esta manifestação, que já vai longa demais, o Leite Fernandes deve dizer que nessas conflagrações, ou nessas expectativas de ensombreamento da temperatura democrática de uma nação, há os insufladores, há os aplicadores, há as vítimas, os ofendidos, os sofredores, e há também general da reserva, também as buchas de canhão. De repente, o eminentíssimo crítico das nossas togas pensa que é o leão esbravejando a porta da fortaleza, mas está sendo utilizado para uma consequência terrível para a nossa nação. É bom pensar nisso antes de dormir, general. E la nave va.